Olá, boa tarde, a paz do Senhor a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos aqui apresentar uma reflexão hoje diferente, uma reflexão que possa trazer esperança, trazer paz, trazer alento, trazer essa fé que é necessária para os corações de todos, em nome de Jesus. Porque todos nós sabemos o que está acontecendo. Eu acredito que todos nós temos consciência disso. Todos nós temos consciência disso. E nós precisamos, de fato, continuar confiando em Deus. Continuar confiando no Senhor. Porque em meio a tudo que está acontecendo, sermos cooperadores para que essa situação ela piore, cooperadores para que as situações se tornem cada vez mais graves. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para sermos cooperadores para que justamente o contrário se dê. Para que justamente a palavra do Senhor se cumpra e a autoridade que nos é dada em nome de Jesus possa então estar se fazendo valer nos dias atuais. Porque do contrário, para que nós somos chamados? Eu acredito que como pastores, acredito como homens e mulheres de Deus, acredito como igreja do Senhor, nós precisamos ter essa consciência. Está escrito, todo poder e autoridade é dado no nome de Jesus. Mas eu quero ler aqui, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, uma mensagem que eu amo muito e repito muitas vezes essa mensagem na igreja, que é uma aliança, a aliança do Senhor com Salomão. Ele diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperaram e efetuou. De noite apareceu o Senhor, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Bom, vou parar por aqui. É uma recomendação dada da parte de Deus a Salomão, após o término da construção do templo, da casa de Deus, da casa do Senhor. Aqui é bem referido aqui e bem pontuado essa parte com relação ao lugar da oração. Mas é óbvio, é claro que nós estamos em um tempo onde as pessoas elas têm liberdade de expressar o que elas quiserem. Todas as pessoas estão inseridas no contexto onde todas podem crer no que quiserem. Há uma liberdade de expressão e cada um vai falar daquilo que crê, daquilo que acredita. E é necessário que nós possamos tratar tudo isso de forma coerente, até porque cada um de nós, de alguma forma, tentará provar o seu ponto de vista, tentará mostrar que está certo, o outro vai tentar provar que o outro está errado, e assim vai virar essa guerra, onde cada um vai falar uma coisa e, na verdade, nunca se entrará no consenso. A realidade é que se existe um problema, e esse problema foi divulgado a nível global, uma pandemia a nível global. E todos nós temos estado em uma situação onde, claro, óbvio, vai requerer cooperação, vai requerer de todos nós uma informação, um cuidado, porque essa questão de nós higienizarmos as nossas mãos, de nós cuidarmos dessa questão da higiene, essa questão desses cuidados, já é de praxe. Durante todo o tempo, nós falamos a respeito disso na própria igreja. Nós ensinamos as pessoas a respeito disso.
Isso não é algo que tem que vir agora, até pelo fato de que agora nós observamos que, por exemplo, hoje eu saí do culto, porque eu fui para o culto hoje cedo, eu fiz um culto hoje cedo, e eu quero deixar isso muito bem claro, que vamos continuar fazendo o que tem que ser feito, até pelo fato de que o número de pessoas e o cuidado que estamos tendo, e principalmente essa parte informativa, e pode-se dizer, use-se a rede social para que se faça isso, use os meios, evitem o máximo, a gente vai tentar evitar. Mas as pessoas vão ter que ir para o mercado, as pessoas vão ter que passar, ir para o seu trabalho, vão ter que pegar o ônibus, vão ter que passar e submeter a todo tipo de situação. Então, vão ter que ir e vir. Nós passamos hoje, por exemplo, por praticamente toda a cidade, a rua do comércio, e tudo tranquilo, funcionando. Nós temos uma fila grande ali na frente da Caixa Econômica, passei em frente do Banco Itaú, também uma fila grande ali, chega o tempo do pagamento dos aposentados, ali havia pessoas distribuindo senha e havia uma fila grandiosa também. Enfim, nós estamos preocupados com tudo isso também. Preocupados porque se caso haver o contágio, haver a disseminação desse vírus aqui, acontecer isso aqui em Angra dos Reis, a gente não tem para onde correr. Isso é um fato. E a única coisa que eu apelo hoje é para a fé. E por que eu digo isso? Porque durante esses 7 anos que temos de fundação de igreja aqui em Angra dos Reis, foram muitas poucas vezes que eu vi a comunidade na qual nós trabalhamos ser atendida pelos os representantes da nossa cidade, no sentido de trazer algum tipo de benefício para essas comunidades. Agora, nos últimos meses, a gente viu algo diferente acontecer, graças a Deus, né? Depois de tanta oração, né? A gente está vendo algo acontecer, algo diferente acontecer, depois de quase 3 anos no pé de guerra, quase 3 anos vendo uma luta muito grande, né? Tendo que passar, meio que dando um jeito para a gente se desviar daquela guerra instalada em vários pontos aqui de Angra. E não adiantava, o morador podia falar o que quisesse, a gente podia apelar para os meios que pudessem apelar, nós podíamos fazer o que quisesse, mas ninguém atendia a gente. Então, isso é um fato, né? Das pessoas correndo, durante muito tempo vi pessoas correndo abaixadas no meio da rua, é um fato. Pessoas que têm que acudir à questão da saúde pública, nós temos que ir à UPA e a todos os meios aqui de saúde que, enfim, os hospitais, UPAs, postos de saúde, aquela fila da madrugada, né, que a gente sabe que as pessoas conseguem muitas vezes um exame para não sei quantos meses, e o que é pior, até você pegar o resultado do seu exame, você já não sabe se você vai ter tempo para tratar o problema. Isso é um fato também. Talvez muitas pessoas reclamam disso, mas poucas são atendidas em relação a isso. Então o que a gente coloca é o seguinte: se eu não apelar para a fé, se nesses anos todos nós não tivéssemos apelado para a fé, quem ia ouvir a gente? Então é porque hoje acontece algo que estão dizendo que isso é grave, e se é grave nós temos uma forma de tratar isso, se é grave nós temos uma forma de buscar naquele que é dono da vida, daquele que tudo pode, porque a palavra do Senhor é muito clara, tudo é possível ao que crê. Se você não crê, você faz parte das pessoas que não creem, isso é um direito que você tem de não crer. Se você vai criticar pastores, por exemplo, que estão fazendo o seu trabalho, que estão abrindo as igrejas, é um direito que você tem de criticar. Se você está achando que isso é irresponsabilidade, ok, você vai poder falar isso, porque agora a visão, a questão toda é que estão tentando encontrar um meio de paralisar as igrejas e não estão preocupadas em parar todos os setores onde há um ser humano. Porque eu fico preocupada com isso. A igreja tem que parar, mas espera aí, o comércio continua. Os mercados continuam. As repartições públicas continuam. A gente está vendo tudo isso acontecendo na nossa frente. E a única coisa que querem parar é a igreja. Ah, mas é uma conscientização. Ok, a ovelha ouve a voz do seu pastor. E eu faço aqui uma recomendação para você que é ovelha de determinados pastores, que você ouça os seus pastores, obviamente. Se submeta aos seus pastores, claro.
Se eles tomaram a decisão de fechar as igrejas, ok, você segue a linha do seu pastor. Não estou aqui questionando essa questão. A questão é, nós precisamos ser inteligentes. Peraí. A gente está preocupado que, primeiro que o fluxo de pessoas na minha igreja é um fluxo pequeno. Eu não tenho preocupação, não há mais de 100 pessoas, acima de 500 pessoas, números pequenos, onde estamos ali fazendo o que tem que ser feito, as pessoas estão chegando no culto, elas estão sendo higienizadas, tudo está sendo tratado da forma que deve ser tratada, com responsabilidade. Nós estamos, inclusive, levando essa conscientização para as pessoas, mas é um fato. Se eu não buscar a Deus, se eu não buscar a fé, eu não vou ter para onde correr. E é um fato claro isso. Tanto que nós fizemos um apanhado hoje com algumas pessoas da igreja, e ali eu perguntei, há quanto tempo que você não usa o Sistema Único de Saúde? Que você de repente não ficou internado? Porque em muitos aspectos dos seus problemas de saúde, você vinha para a igreja, usava fé e Deus curava você. Eu tenho laudos de pessoas que foram curadas de câncer na igreja. E não é só na minha igreja, na sua também tem, pastor. Em tantas igrejas aí, pessoas que foram curadas de câncer, de várias enfermidades, que os médicos disseram, não tem jeito. Eu tenho laudo de pessoas que estão lá, diagnosticado o problema e a cura. Deus, Ele fez milagre. O Senhor está dizendo para nós aqui, olha o que Ele diz. Ele diz assim, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, Deus está falando, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, quem é o povo de Deus? O povo de Deus é aquele que se sujeita a Deus. É aquele que foi chamado com propósito para a glória de Deus. A maior parte daqueles que queriam parar Jesus eram escribas e fariseus e eram religiosos daquela época. Chamaram Jesus de Beelzebu. Chamaram Jesus do maior dos demônios. E Jesus estava fazendo o quê? Fazendo o que o Pai mandou ele fazer. Então hoje é essa pandemia, então nós paramos. Amanhã surge outra, então a gente para. Porque o que está me deixando intrigada, por que estão tão preocupados com as igrejas? É isso que me preocupa, porque se não parou tudo, já que é um problema, tem que parar tudo, por que só as igrejas estão no foco? Será que nós não estamos tendo uma noção do que está acontecendo? Será que somos tão irresponsáveis ao ponto de nós não entender que a nossa comunidade, que as pessoas têm que ir e vir? Que os ônibus estão aí com pessoas, com fluxo de pessoas todo o tempo, onde elas não têm nem sequer no mercado de Angra álcool gel. Nós fomos hoje no mercado e fui fazer uma verificação, não tem álcool gel na cidade, não tem. E quando tem, estão vendendo de forma ilegal, estão colocando aí, embasando álcool gel e vendendo por R$45. Ah, mas tem que denunciar. Tá, vamos denunciar então, quem está vendendo isso é errado, isso é erradíssimo. Mas eu pergunto, onde está, nesse caso, o cuidado para com essas pessoas? Que de repente não vão ter como pagar um preço desse, não terão. E outra coisa, a maior parte das pessoas estão indo para o mercado, então as gôndolas estão ficando vazias. Quem tem dinheiro vai comprar quando puder comprar. E quem não tem dinheiro, quando tiver, vai ter que ir para poder pegar o que sobrar. E se sobrar alguma coisa, eu pergunto, e aí, como é que vai fazer com a questão da necessidade das pessoas mais carentes? Onde elas precisam se alimentar. Afinal de contas, há uma preocupação muito grande, porque essa epidemia também, ela pode ser resultado, ela pode vir como consequência de uma imunidade baixa. E se uma pessoa não tem como se alimentar direito, se uma pessoa não tem como ter uma quantidade de vitaminas, de energia em seu corpo, daquilo que é necessário para o bom funcionamento do teu corpo, como é que ela vai conseguir ser imune a essa situação? Não tem como. Então, hoje é uma situação que nós precisamos ser coerentes. Claro, óbvio que temos que ser coerentes. Temos que ser obedientes, óbvio, claro. Mas eu quero perguntar uma coisa. Quem que está ouvindo a voz das pessoas mais carentes, das pessoas que são guerreiros, que são guerreiras,
homens e mulheres que moram em suas comunidades, que passam as suas batalhas e suas lutas, não têm voz ativa, porque eu estou vendo aí que está se buscando gente, líderes, né, que estão se juntando aí em favor ao prefeito, para que possa então ser cooperador nessa questão. Vamos fazer então um cuidado para a elite da cidade? A elite da cidade está tudo tranquilo? Eu quero saber a comunidade, eu quero saber as comunidades de Angra dos Reis. É essa a grande questão. Eu quero saber como é que está sendo nessa questão das comunidades de Angra dos Reis. É fácil a gente sentar e ficar aqui, olha, o que a gente pode fazer? Eu vou dizer para você, mas as igrejas ficam preocupadas com dízimo e oferta. Olha só, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Tem 7 anos de fundação da igreja aqui em Angra dos Reis, Igreja Nacional Celino Vida, em Angra dos Reis. É uma igreja legalizada, é uma igreja que tem o seu estatuto, tem sua ata, é uma igreja tudo de acordo com a lei, tudo certinho. E eu vou falar uma coisa para você. Nós nunca estivemos presentes fazendo trabalho por causa disso. E olha, que nós vivemos milagres pós milagres. Quem frequenta a nossa igreja sabe muito bem que o que temos de mais valioso na igreja é a palavra de Deus. Se tiver, tem. Se não tiver, esperamos no Deus que faz. Em 7 anos, Deus tem se mostrado fiel. Deus tem operado. Passamos, olha, uma batalha tremenda para manter as portas da casa de Deus abertas. E sabe por que a gente faz isso todo dia? Porque a gente tem pessoas lá que saíram do tráfico, pessoas que foram restauradas, famílias que foram restauradas, pessoas que foram curadas, que encontraram aquela porta aberta, entraram por aquela porta e passaram a ter uma oportunidade. Aí você pode me dizer assim, pastora, mas a igreja somos nós. Claro, óbvio. Onde você for, seja a igreja de Cristo. Onde você for, de onde você estiver, seja a igreja de Cristo. Inclusive na sua casa, faça aí os cultos na sua casa, não é? A gente vai fazer uma aglomeração de pessoas então aqui na minha casa, para que a gente possa aqui cultuar a Deus. Tá tudo certo. Desde que não tem uma placa na porta da minha casa escrito igreja, a gente dá um jeito aqui e a gente faz com que todo mundo se aglomere num espaço muito menor. E a gente começa então a continuar. Estamos fazendo cultos aí lá, estamos indo para o monte fazendo cultos ali, estamos tendo contatos de fazendo o que tem que ser feito, mas olha, não tem nome de igreja, então ninguém vai perturbar e não vai ter problema de multa. Então a gente vai acatar, porque a gente está com medo que isso aconteça. Peraí, não é contato do mesmo jeito? Na tua casa você faz os cultos? Excelente. Aqui, por exemplo, a gente sai da igreja e é o dia inteiro falando das coisas de Deus. É natural de quem é de Deus. E é interessante que é importante demais que você, como igreja, quando as pessoas tiverem uma necessidade, de fato, de verdade, elas possam te reconhecer como igreja de Cristo. Elas possam te reconhecer como um representante de Jesus aqui nessa terra. Ao ponto de onde ela encontrar com você, você possa ser um instrumento de Deus para levantar essa pessoa. Ela te identifique como um mensageiro de Deus. Ela te identifique como uma mulher de Deus. Alguém que vai ter uma palavra de vida, um abraço fraterno. Que vai ser aquela pessoa que vai, se preciso for, tá levando para essa pessoa encorajamento, dizendo assim, vai dar tudo certo. E por que vai dar tudo certo? Porque estamos fechando os olhos para os problemas? Absolutamente. Porque cremos no Deus que combate o problema. Porque cremos num Deus que está dizendo que se Ele mandar e o meu povo chamar, o meu povo clamar, vai acontecer. Mas que povo? O meu povo. O povo de Deus. É esse povo. Aí as pessoas entram aqui na minha página e começam de repente a ver e querer fazer aí uns espiões para querer saber o que é, quem que é, e começa uma história. Tá tudo aí para você poder encontrar, inclusive. Porque a gente não vai negar a fé. Nós não vamos negar a nossa fé. Vamos continuar trabalhando firmes, de manhã, de tarde, de noite, trabalhando, levando a palavra de Deus. Enquanto tiver uma vida, nós vamos continuar intercedendo. Porque se a pessoa tem ali uma porta onde está escrito ali a casa de oração, é um lugar onde as pessoas são edificadas pela palavra, a palavra de Deus, ela desperta a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando elas se encontram e elas podem então compartilhar as suas experiências com o Senhor, porque eu acredito que muitas pessoas que tiveram suas famílias transformadas não foram ficando dentro de casa, não foram em cultos nos seus lares. Pastora, mas eu vivo essa integridade, eu conheci Jesus na minha casa, eu tenho cultos diários na minha casa, a minha família é uma bênção. Ok, só que a palavra do Senhor diz assim, ama a Deus, mas ama o teu próximo como a ti mesmo.
Se o que você faz se limita ao teu núcleo, então eu fico perguntando, onde estão os frutos? Onde está o testemunho de Cristo para a transformação de outras vidas? Porque afinal de contas, se a tua família está restaurada, se o teu filho, teu marido, todo mundo aí está ganho para Jesus, não tem medo da morte. Porque Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você tem vários soldados de Cristo que estão aí já cientes para o que foram chamados, então temos soldados a mais para poder resgatar aqueles que não conhecem a Cristo ainda, aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam de socorro, aqueles que precisam de ajuda. Olha que maravilha! Já são obreiros do Senhor, já são discípulos do Senhor formados. Ah, mas vamos nos fechar? Vamos então fazer o que está se mandando fazer, porque afinal é uma ordem geral. Irmão, irmã, faz segundo a tua fé, mas não me impeça de viver a minha. Não impeça as pessoas que estão dizendo para mim, pastor, a gente não vai parar. E nós não vamos parar mesmo. Porque toda a batalha que a gente enfrentou até agora, a gente não parou. Teve toque de recolher, a gente não parou. Teve tudo que você pode imaginar, a gente não parou. Então vamos continuar firmes, porque sabemos que Deus pode mudar essa história. O tempo todo é um bombardeio de informações. Tem pessoas que nem sintomas tinham, passaram a ter sintomas, depois começaram a ouvir. Eu acho que está acontecendo alguma coisa comigo. Olha, eu acho que eu estou com... Olha, será? Será? Porque começa a ficar aflito, desesperado. E começa até mesmo a ficar preocupado, porque até ontem, o resfriado era um resfriado. Até ontem, uma infecção na garganta, você resolvia, você ia lá e um anti-inflamatório, você resolvia. Agora fica todo mundo aflito, porque está todo mundo achando que vai morrer. Porque está achando que essa situação vai matar todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Morrer todos nós vamos, uma hora ou outra. Se tem uma coisa que eu tenho absoluta certeza, é que a morte virá para todos. Uns serão de forma prematura, outros mais para frente, com uma maior idade, com mais, enfim, mais idoso. Outros serão repentinamente, não sei. Como as pessoas vão, a gente não sabe. Mas todos nós partiremos em algum momento. É a certeza que nós temos. Então nós precisamos agora deixar esse desespero, esse medo, não permitir que o amor de Deus se apague. Porque está escrito que o perfeito amor lança fora o medo. E se o perfeito amor lança fora o medo, eu vou crer que sim, é possível. Será que um vírus é mais forte do que Deus? Será que não está na hora do povo de Deus entender? Irmão, eu quero dizer, nós estamos aqui para sermos cooperadores de todos os meios possíveis. Como agentes que podem auxiliar nessas informações, nesses cuidados que são necessários. Porque quando eu passo na comunidade em que eu trabalho, eu vejo lá pessoas que elas não têm essa condição de ter o álcool gel em casa. Mas elas têm um sabão, tem. E a igreja tem um papel muito importante, até mesmo nessa questão da informação, nessa questão dos cuidados que serão necessários. Mas não vai ter ninguém preocupado com essas pessoas, como durante muito tempo nessa cidade não teve. Então, nós vamos continuar lutando e vamos continuar crendo no poder de um Deus. Não há desespero, não há preocupação, a fé. E a fé nos leva, a fé nos conduz. A fé, ela é resultado de uma palavra que nós estamos recebendo, e a palavra de Deus não é a palavra do mundo. Lembra do vírus Ebola? Lá de Congo, lá que se dá esse nome justamente por causa da localidade Ebola, ele na África. Pois é, o vírus, ele parou ali. Esse vírus, ele começou lá na China. Esse vírus, esse coroa aí, esse coronavírus. Corona coroa, tradução para espanhol, corona, coroa. Então, começou essa epidemia na China. Aí estendeu para outros países.
Itália, né? Pessoas que vêm da Itália, pessoas que estão vindo, que estão fazendo suas viagens, preocupadas com os aeroportos, preocupadas. E é interessante que a África, a gente faz muito missão para a África, mas o povo da África dificilmente pode sair para visitar outras partes do mundo. Eles mal se limitarão ao lugarejo onde eles vivem, né? Aquela aldeia onde eles vivem, aquele lugar que eles vivem. A situação é um povo tão alegre, é um povo tão feliz. É um povo que, para fazer publicidade, a África é excelente, porque a África é um lugar que recepciona pessoas que vão com uma boa intenção realmente de serem mensageiros de Deus, de serem missionários do Senhor, e aqueles que vão de outras formas. Porque hoje fazer um trabalho hoje de missões é um trabalho que a gente sabe que tem a necessidade para a África, ela é muito menor do que aquilo que se é colocado. Quem conhece a realidade sabe disso. Eu estive fora do país durante 8 anos e eu sei que existem muitas questões que muita gente não tem nem ideia, mas o povo de lá não tem como. Mas aí a gente começa a entrar num âmbito, né, onde se há uma preocupação maior, porque se começou em um lugar, está então acontecendo essa guerra, essa coisa louca que está vindo e todo mundo desesperado. E o desespero não vai trazer solução e não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então nós precisamos continuar tendo fé. Vou dar uma sugestão para você. Pegue a palavra de Deus e leia mais a palavra de Deus. Ore mais. Essa quantidade de informação que você está recebendo começa a levar você talvez para um cenário de tanto pensamento negativo, que daqui a pouco você vai estar sentindo algo que na verdade não tem nada a ver. São sintomas consequentes da mente, né? São sintomas psicossomáticos, são coisas que vêm porque você fica alimentando aquilo. Alimenta a fé. A palavra do Senhor é muito clara, né, em Romanos 12. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é o mais importante. Então, vamos pensar, você tem que colaborar com a questão de tentar ao máximo, né, amenizar o crescimento, fazer o que for preciso. Temos que levar o máximo de informações possíveis? Sim. Estar atentos a todos os canais de informações públicos aqui, né, oficiais, que estão dizendo para nós o que é necessário, quais são as medidas que estão sendo tomadas. Temos que continuar crendo que toda essa turbulência vai passar? Mas temos também o direito de continuar exercendo a nossa fé, exercitando a nossa fé. E isso não pode ser tirado das pessoas. Porque eu acredito que essa mãe de família que vai para o mercado trabalhar, que vai para os seus locais de trabalho, ela merece ser respeitada, mas ela não pode parar. Porque os boletos vão continuar chegando, as contas continuarão chegando. Essa família tem que continuar colocando comida na mesa. Então tem que continuar. Todos esses são pessoas que estão sendo postas em risco, estão sendo colocadas em situações de risco. E aí vamos dizer que a igreja realmente pare. Toda a igreja parou, fechou as portas, não vai ter igreja, os pastores ficam lá em suas casas. A minha preocupação é que eu posso, de repente, vir para minha casa e ficar aqui na minha casa. Que é uma coisa que eu não farei jamais. Quem me conhece sabe disso. Mas e os membros? As pessoas que, por exemplo, vão ter que sair para trabalhar normalmente. Que saem e passam o dia inteiro. E elas estão ali propensas a todo tipo de risco, não é só o coronavírus, uma série de problemas, uma série de riscos. E que de repente sonha chegar em casa e saber que muitas vezes não tem em casa um cenário agradável para que ela possa ali
ter uma oportunidade de buscar Deus, de orar, porque às vezes uma batalha é tão grande, o único lugar que ela tem de refúgio é a igreja, onde ela pode sair, pode ali então cultuar a Deus, ela pode ter um momento dela com o Senhor. E muitas vezes ela vai chegar e vai estar com a sua igreja fechada. Porque eu poderia parar, enquanto as pessoas da minha igreja vão continuar tendo que ir e vir. Ah, pastora, vocês estão preocupados com... Não, se as pessoas da minha igreja, elas não precisam falar para elas a necessidade da igreja. Elas conhecem os pastores que elas têm. Diga-se de passagem, nós temos um povo lindo. Esse povo da Igreja Nacional Semeando Vida é um povo que o pastor não precisa ficar ali pedindo pelo amor de Deus para nada, não. É um povo que abre o coração e fala, eu sei quem são os meus pastores. Que nunca retrocederam, nunca olharam para trás. Eu já entrei ali na comunidade que nós trabalhamos com todas as luzes da comunidade apagada e toque de recolher para resgatar pessoas ali dentro. Poderia vir de qualquer lado. Mas o meu Senhor, o meu Jesus é a luz do mundo. Ele disse também que aquele que quer vir após mim vai aborrecer muita gente. Se quer seguir Jesus, vai aborrecer muita gente, não adianta. Vão te chamar de irresponsável, vão te chamar de louco, vão te chamar de tudo. Amigo, amiga, irmão, irmã, se você não quiser fazer nada diferente na sua vida, segue o fluxo, segue a multidão. Mas se você quiser fazer a diferença, segue Jesus e viva a sua fé. Agora não deixa ninguém interferir na sua fé. Se a tua fé é para ficar em casa, fica em casa, é a sua fé e tem que ser respeitada. Se a tua fé é ir para a igreja, você tem liberdade de culto. Nós temos liberdade de culto. Isso aí não pode ser tirado de nós. Você precisa ser respeitado por isso também. As pessoas que estão sendo expostas teriam o direito, se não fosse a necessidade delas, também de estarem fazendo esse isolamento. Estão isolando-se. Mas não podem. Porque elas precisam. Então nós precisamos fazer o quê? Respeitar. Ah, mas eles estão falando isso porque o que nós deixamos bem claro, inclusive um post que eu coloquei, eu falei o seguinte, olha, teve uma reunião e eu acredito que foram chamados alguns líderes aqui de Angra, eu não sei, e foi uma questão que eu coloquei. Eu sou pastora, minha igreja é legalizada, ninguém falou nada conosco. Eu não sei se falaram também com outras religiões que é necessário que haja um respeito para as pessoas. É como eu falei, não tem só evangélico aqui em Angra dos Reis, não. Tem pessoas de outras denominações que se reúnem também para os seus núcleos, para os seus cultos, para suas... E se é um caso, para que possa ser voz, representantes, para que possam estar ajudando e auxiliando e colaborando, para que a população tenha uma conscientização relacionada ao que está passando. Deixa eu falar uma coisa aos governantes dessa cidade. Se os governantes dessa cidade têm total e plena consciência de que fazem um trabalho voltado para a população, voltado para as cidades, todo esse tempo de governo, olha, 10, está tudo lindo. Olha, ninguém tá aí chateado com relação à questão pública, à questão de segurança, né? Porque de uns dias para cá as coisas mudaram um pouco, né? De segurança, mas vamos ver até quando. E emprego e tudo que é necessário, na hora que o representante do povo, o gestor da cidade chegasse e falasse um A, todo mundo ia acatar. Eu não preciso chamar representantes de nada, porque o porta-voz, o que representa a cidade, é só ele se colocar, ele se posicionar. E se ele tem consciência de que faz um excelente trabalho, e queira Deus no meu coração, que durante todo esse processo, ele possa estar com a consciência dele tranquila, porque ele fez tudo o que ele podia para que Angra dos Reis se tornasse a cidade. Uma cidade que, olha, a população lá ria à toa, mas não é a população que tem... Não, é a população, são os verdadeiros angrenses, aqueles que não fazem parte de uma minoria, não. É a população mesmo. Aqueles que não têm aí cacife, aqueles que não têm esse poder aquisitivo para poder sair para suas... Não, estou falando do povo da cidade. Porque quem elege um gestor é o povo. É a maioria, não é a minoria, porque a minoria não elege ninguém. Mas a maioria elege. E eu vou dizer para você uma coisa, se a maioria está satisfeita,
Então você pode estar certo de que é só abrir a boca que as pessoas vão acatar. Todos cooperarão. Como sonhamos em ter um representante que de fato tenha sua consciência tão tranquila que não precise de nenhum representante, de ninguém que venha ser porta-voz da prefeitura, do que quer que seja. Nós temos que ter essa consciência. Se eu, como pastora, falar na minha igreja com respeito à necessidade e às coisas que têm que ser feitas, as pessoas vão ouvir a voz dos pastores que têm. Porque sabe que esses pastores os honram cada dia do ano. Então, se eu tenho um gestor, se eu tenho um representante que me honra todo o tempo, que faz um trabalho voltado para a cidade, que passa a maior parte do tempo aqui realmente gastando a sua vida aqui nas necessidades do povo, que quando o povo ele tem uma necessidade, ele pode falar e olha, de imediato, se é analisada a questão, se é colocado, então se promove ali uma benfeitoria. Porque do contrário, a gente vai precisar todo o tempo gritar, espernear, falar e porque na verdade, cadê a credibilidade? Então se tem credibilidade, a gente não vai ter problema. E eu acredito que a gente tem o melhor gestor nessa cidade, em nome de Jesus, né? Que só de falar as pessoas vão começar a acatar. Que nos permite, nos garante que nós tenhamos uma saúde pública aí preparadíssima, não só para esta pandemia, mas para qualquer situação que aconteça, que seremos garantidos que teremos nessa cidade, empregos que teremos nessa cidade, um crescimento, algo que vai elevar o nível dessa cidade, elevar o nível da população dessa cidade, uma educação exímia, algo que possa nos garantir, né, essa tranquilidade, né? Eu creio, em nome de Jesus, que isso está acontecendo. Eu declaro em nome de Jesus, porque eu não posso ser pessimista. Mas toda causa tem um efeito. Então tenhamos credibilidade todos os dias para os setores aos quais fomos designados. Cumpramos com a parte que nos é cabida, para a parte que nos foi entregue, honrando esse lugar que a nós foi dado o direito de representar, seja uma fé, seja uma gestão pública, seja o que seja, que você honre o que você foi chamado para fazer. E eu acredito que se cada um fizer a sua parte, vai dar tudo certo. Mas o que me traz uma grande preocupação é saber que eu tenho andado por toda a Angra dos Reis e está todo mundo aglomerado e todo mundo ali e tudo ali acontecendo. E a única coisa que estão preocupados é em fechar as igrejas. Então, cada um na sua fé. Mas a gente vai continuar fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. E se as pessoas tiverem que buscar um lugar de refúgio, que muitas delas não têm esse lugar de refúgio nas suas próprias casas, seus próprios lares, que elas encontrem. Porque eu acredito que se elas forem buscar na rede pública de saúde, vai ser complicado. Mas eu acredito e tenho fé que não vão precisar procurar. Porque Deus é mais poderoso. Que Deus abençoe sua vida. E que você retire deste vídeo o que você quiser. Que você tire as suas conclusões, você será respeitado pelo que você pensa, pelo que você escolhe viver. Como estou aqui também emitindo aquilo que eu acredito que seja importante, para que haja uma conscientização de que nós podemos sim viver uma fé. Então, leia mais a palavra, busque mais a Deus, busque estar mais voltado para aquilo que vai trazer vida, vai trazer para dentro de você esperança. Traga a tua memória. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança, não o que me causa terror. É a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Se tu uma bênção. Que todos vocês, homens, mulheres, famílias, sejam abençoadas, guardadas e protegidas pelo Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus.